Eu não estou na Filadélfia, Thiago. Eu estou em Atlantic City, é quase 100 quilômetros. Aqui é o local do Flamengo treina. O Flamengo foi embora ontem à tarde, já umas 4h30, 5 horas da tarde. Eu ainda estou aqui, eu vou daqui a pouco. Quando eu terminar minha participação aqui, eu vou pegar a estrada e vou para lá. Então eu não estou vivendo esse dia a dia da Filadélfia. Passei por lá antes, vim para cá e fiquei aqui acompanhando o dia a dia do time. O time viajou ontem, eu estou indo hoje para lá. Após o jogo eu volto para cá, porque o time volta depois do jogo. Então não valia a pena sair para um outro hotel para lá, depois voltar para cá. Então permanecer aqui para fazer daqui minha participação do Bate-Pronto e seguir daqui a pouco para Filadélfia. Então não estou vivendo esse dia a dia lá, o que eu estou vendo é aquilo que vocês também estão vendo aí no Brasil, de quem está lá e tem publicado vídeos de torcida, esse tipo de coisa. É diferente, tem um jogo na segunda-feira, Filadélfia, Nova York, na Nova Jersey ali, que é uma região muito mais fácil de você chegar, vindo do Brasil ou de outros pontos que tem mais brasileiros nos Estados Unidos. Não sei dizer qual vai ser o tamanho da torcida do Flamengo, sei que tem muito torcedor da Tunísia nos Estados Unidos, né? Tinha inclusive em Nova York ontem, e vai ser uma torcida numerosa, certamente do Esperance. E o time do Flamengo deve ser, imagino, o Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e aí Alexandro ou o Ayrton Lucas, aí depende da condição física. O Felipe não deu nenhuma pista sobre o Alexandro, se vai jogar ou não. O Jorginho deverá ser o titular ao lado do Pulgar e a dupla de volantes. O Gerson deve voltar, acho eu ao lado direito, acho que o Luiz Araújo fica no banco, ele vai colocar na ponta esquerda Cebolinha ou Michael, acho que mais para Cebolinha. Arrascaeta e Bruno Henrique. Eu acho que esse vai ser o time. Qualquer coisa fora disso eu vou me surpreender, mas a minha expectativa é que seja esse o time. O Luiz Araújo ficando no banco, o Pedro ficando no banco. Mauro César Pereira, o Vamp elogiou muito, né, hoje o Al-Ahly. Disse até que acha que o Al-Ahly vai ser mais difícil para o Palmeiras do que o Porto. E o Al-Ahly realmente é mais conhecido porque a gente já viu mais em outros mundiais. O Esperance é pouco conhecido. O Esperance, a grande maioria dos brasileiros nunca viu o Esperance jogar. Qual o tipo de jogo que você imagina hoje por parte do Esperance e também, Mauro, por parte do Flamengo, né? O que esperar desse Flamengo? Porque é o que o Bruno disse. Quando esse Flamengo ele faz gol ali antes dos 25 minutos do primeiro tempo, o time emplaca. Mas muitas vezes, quando ele não encontra o gol rápido, os jogos dificultam. O que você espera desse Flamengo para hoje, Mauro? E também do Esperance, né? A única base que eu tenho do Esperance é essa entrevista que eu vi do Ian Sassi, que jogou no Vasco, que hoje está lá, e ele disse, os 11 atacam, os 11 defendem, e a gente não costuma dar espaço para os adversários no futebol tunisiano, ou seja, marcação-pressão, sem deixar o adversário dominar a bola, Mauro César Pereira. Acho que isso vai ser muito em função da imposição que alguém vai conseguir exercer do jogo, né? O Flamengo vai tentar, creio eu, como tem feito com frequência, pressionar o Esperance na sua saída de bola e tentar encurralar o adversário para fazer o gol rápido, né? Acredito que o Esperance não fique só fechado, vai tentar subir um pouco a marcação em alguns momentos. Pelo que eu tive aqui pesquisando, o time que no seu campeonato geralmente é o time que tem mais posse de bola, tem mais imposição contra os adversários, é um time grande no seu país, mas vai jogar numa realidade diferente, contra o adversário diferente. O Flamengo obviamente é o time mais qualificado do que os adversários habituais do time do Esperance. Então eu imagino o Flamengo pressionando no começo bastante e tentando sufocar o adversário e tentando se impor diante do Esperance. Acho que é importante não só vencer, o Flamengo tem que deixar uma imagem positiva. A gente tem que cobrar mais desses elencos caros. Flamengo, Palmeiras. Não adianta, ganhou, tá bom. Não. Cara, os caras estão treinando aqui há um tempão, não joga desde o jogo contra o Fortaleza, só se preparando, vieram para um lugar aqui que não tem nada. Isso aqui é um marasmo só, para concentração do futebol é maravilha, não acontece nada. Uma paz tremenda, não tem manifestação, não tem confusão, não tem torcedor quase, que os torcedores estão lá na Filadélfia. Então, tudo muito bom. Em termos de preparação, só tem um jogador machucado que é o De La Cruz, tem a estreia do Jorginho, poxa, mais o quê? As condições são plenamente favoráveis, estreia contra o adversário, com todo respeito, o adversário do Norte da África. É muito melhor estrear contra esse adversário do que, por exemplo, o Fluminense amanhã joga contra o Borussia Dortmund. É um time que encerrou em alta a temporada europeia, deu uma arrancada espetacular e conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões, o que parecia impossível. É um vice-campeão da Champions na temporada anterior. Claro que mudou muito o time, mudou o técnico, mas é um time grande da Alemanha. O que você prefere estrear? Contra o time da Tunísia ou o time da Alemanha? Eu quero estrear contra o time da Tunísia. Não significa desrespeitar o time da Tunísia, mas é uma obviedade num torneio que tem times de vários continentes. Então eu entendo que o Flamengo tem que fazer um bom jogo. É uma oportunidade de mostrar bom futebol.
sabe? De mostrar um bom futebol, de mostrar que no Brasil pode-se sim jogar um futebol de bom nível, um futebol de intensidade, de marcação forte, de pressão no campo do adversário, de imposição técnica. E eu acho que esse é o desafio. A vitória é consequência. Jogou bem, vai vencer o jogo, provavelmente. Se jogar bem, está mais perto da vitória. Então acho que é isso, não é só a questão do placar. É como jogar. Eu imagino o Flamengo tentando se impor diante do seu adversário. E eu acho que é a obrigação do Flamengo. Tentar se impor sobre esse adversário, tentar fazer o melhor. É o Flamengo que precisa vencer esse jogo, porque o segundo jogo do Flamengo é o Chelsea. Né, velho? É aquele negócio. Se o Flamengo quiser passar, ele tem que pensar principalmente em conquistar os 3 pontos contra o Esperance e contra o Los Angeles FC. Eu vou ser sincero, eu não tenho ideia do que esperar do Esperance da Tunísia. Não sei, eu só sei que por mais que seja um time grande na Tunísia, um time grande no Brasil e rico como é o Flamengo e cheio de estrelas como é o Flamengo, tem que vencer o Esperance. Não me interessa, mas ele é grande lá na África, é um grande time, tá bom. Mas o Flamengo tem que ser favorito, Vamp. Tem que jogar para vencer. Eu só não sei se eu espero uma goleada, um jogo fácil ou um jogo difícil. Você diz que já jogou lá, Vamp, e que conhece melhor. Você acha que tá mais para ser um jogo fácil ou um jogo difícil para o Flamengo contra o Esperance da Tunísia? Assim como os clubes africanos que estão disputando, aí a gente tem o Al Ahly que frequenta mais aí, né? Tá mais na praia aí, todo ano, sempre indo para o Mundial de Clubes, né? O Esperance foi o campeão, né, Bruno? Em cima do Al Ahly, né? Ele tem alguns vistos, ele acabou entrando pelo ranking. Ele entrou pelo ranking, né? Mas é o grande time. Eu estava vendo o campeonato tunisiano, a colocação dele, campeão. Ele campeão a 6 pontos do segundo colocado. É um time que eu já tive a oportunidade de jogar uma Liga Árabe, já tive a oportunidade de ir na Tunísia enfrentar, que eu já enfrentei o Zamalek, que é o grande rival do Al Ahly. Chico, então é o seguinte, assim, o Flamengo, né? O Flamengo com a qualidade que tem dos seus jogadores. Eu estava olhando ontem assim, o jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras tirando o Girai, né? Girai. E o Girai e o Aníbal Moreno, todos os outros jogadores, 9, fazem parte de seleção. Ou seleção brasileira ou seleção dos seus países. Né? O Flamengo, você pega aí, o time do Flamengo, tudo com a chegada do Jorginho, né? Se você pegar... se saiu o Michael não, que nunca foi convocado, mas os demais, se não for o Michael ou o Michael Araújo, todo mundo ali faz parte de seleção, ou do seu país ou do Brasil, né? Não vai ser jogo fácil, parece que não, futebol africano, né? Essa parte da África aí que está vindo, principalmente a Tunísia, são colonizados por franceses, né? Foram colonizados por franceses e vai ser jogo duro, não vai ser jogo fácil não. Por exemplo, eu estava vendo em número de premiação, Tico. Paga-se quase para o campeão 800 milhões de reais, que equivale a mais do que você ganhar a Copa do Mundo, a premiação, Copa do Mundo de seleções, se paga mais e equivale à semifinal da Liga dos Campeões. Olha como é que é a premiação. Por vitória é 2 milhões de dólares. Vai passando, vai acumulando. Papi, eu só estou voltando aqui para a rádio, rapidinho eu vou te devolver. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Vamp estava falando da premiação, né, Vamp? Eu estava falando que eu vi que a premiação pro campeão do Mundial de Clubes é mais do que o Mundial de Seleções, o prêmio é maior, e que equivale à semifinal da Liga dos Campeões. Então, isso tudo é para fazer o quê? Que o campeonato pegue e que os clubes europeus grandes fiquem motivados. Por exemplo, o Botafogo ontem ganhou o jogo. O Botafogo já mostrou 2 milhões de dólares. O dólar, vamos arredondar para 6. Já pegou 12 milhões de reais no primeiro jogo. Né? O Palmeiras empatou, pegou 1 milhão de dólares. Equivale a... Eu estou arredondando para cima o dólar, né? 6, botando a 6. 6 milhões de reais. Então os clubes europeus não vão para brincar. E imagina só, uma cota de... A gente está falando em continentes, né? O valor de 6 por 1. Se está 6 por 1 para nós, imagine para a moeda africana, Flávio. Sem dúvida. Então tem isso tudo também, né? Premiação. Os jogadores também querem premiação. Agora, Bruno Prado, né?
Eu digo que você é a nossa enciclopédia, que você acompanha tudo, mas eu acho que nem você, Bruno, tem ideia do que esse Esperance pode entregar. E aí, o que esperar para esse jogo de hoje? E outra, Flamengo tem que pressionar, Bruno? Você acha que hoje é obrigação para o Flamengo ganhar e ganhar bem, ou 1-0 que seja, já está de bom tamanho? Acho que tem que ganhar. Se acontecer algo, assim, um resultado mais elástico, é muito pelo jogo. Mas não acho que é uma obrigação chegar e atropelar o Esperance, não. O Esperance ele jogou algumas vezes o Mundial no outro formato, né, no formato mais curto, mas normalmente joga o Al-Ahly, né? Então o Esperance jogou 2 ou 3 vezes aí o Mundial. Ele não conseguiu chegar na semifinal, que era o confronto antes de pegar o time da América do Sul ou da Europa. Mas é um time que sempre fez jogo duro contra os seus adversários. Ele normalmente, quando jogou os mundiais, não era um time tão diferente do Al-Ahly mesmo, ou dos times marroquinos. Era um time mais ou menos nesse estilo. Ele está sempre chegando nas competições africanas. É um time que com frequência chega em semifinal, chega em final no campeonato africano ali contra a Al-Ahly. Nessa última ele não chegou, nessa última que terminou agora, semifinais foram 2 times do Egito e 2 da África do Sul. Um deles da África do Sul que está no grupo do Fluminense, o Mamelodi, que eliminou o Al-Ahly na semifinal e depois perdeu a final para um outro egípcio, para o Pirâmides. Então o Esperance, ele deve jogar mais atrás, pega também a seleção da Tunísia, às vezes como referência, tem muito jogador do Esperance da seleção da Tunísia, se bem que a Tunísia também tem muito jogador na seleção que joga no futebol francês, joga em outras ligas, mas é um time que deve marcar forte, em alguns momentos tentar marcar adiantado. A Tunísia mesmo na última Copa, ela chegou a vencer a França, com o time reserva da França, mas chegou a vencer. Não fica atrás o tempo inteiro. Deve marcar atrás a maior parte do tempo, mas em alguns momentos marcar adiantado para tentar evitar uma pressão. Mas o Flamengo tem o estilo dele. O Flamengo, o Felipe não abre mão de marcar no campo do adversário, de pressionar. Então eu imagino o Flamengo fazendo isso no início. E aí é uma coisa muito clara também nos jogos do Flamengo, desse gol cedo. Ele é fundamental, a gente fala disso quase toda hora, mas ele é fundamental. As goleadas do Flamengo no Brasileiro, contra o Juventude, contra o Corinthians, contra o Fortaleza nem foi tanto assim, mas o Juventude e Corinthians, ele goleou porque ele fez o gol muito cedo, e aí abriu caminho, aí o adversário dá espaço, o Flamengo consegue dominar o jogo. Aí em alguns jogos da Libertadores que ele não conseguiu jogar bem, Central Córdoba em casa, Deportivo Táchira só fez o gol na bola parada já no segundo tempo. São jogos em que o Flamengo não conseguiu fazer o gol nessa pressão inicial. E depois que passa essa pressão ali de 20, 25 minutos, muito forte, o time diminui a intensidade, não vai conseguir manter tão forte tanto tempo. E aí ele tem que fazer o gol com posse, rodando de um lado para o outro e fica mais difícil. Então acho que outra vez vai ser essa chave, de fazer um gol cedo. Aí o jogo pode ficar mais fácil. Mas se não fizer, vai enroscar, como enroscou em alguns jogos aí que eu citei da Libertadores. Então o Flamengo tem muito disso. O Flamengo ainda precisa melhorar um pouco a criação quando tem a bola, quando não está mais conseguindo pressionar. Quando o adversário está ali posicionado, fechadinho, o Flamengo rodando a bola. Na pressão, se fizer o gol cedo, aí o Flamengo deve ter um jogo tranquilo. O futebol da África Árabe, de um modo geral, Tunísia, Argélia, próprio Egito, eles jogam normalmente fechados e contra-atacando. É um estilo muito próprio deles. Eles são bons na marcação, né? Eles jogam dessa maneira. Todos, essa parte da África joga assim. A outra parte já é um jogo mais de toque de bola, com mais técnica, com menos marcação, um jogo até, às vezes, irresponsável, né? Que deixa espaço bonito de se ver. Olha, aí você tem a Nigéria, você tem Camarões, você tem, né, aqueles... Costa do Marfim, eles jogam bonito, eles jogam, né, abertos, eles dão Senegal, nossa, eles jogam abertos, eles dão espaço. A África Árabe não, ela é mais caracterizada por um futebol de mais pegada, de mais marcação, mais tipo Atlético de Madrid, assim, né, priorizando a marcação, o sistema defensivo. Eu acho que o Flamengo vai ter alguma dificuldade, sim, principalmente, como disse o Bruno, se não fizer o gol logo no começo, porque eles vão ficar fechados, vão tentar contra-atacar, é óbvio, né, não vai jogar fechado o tempo inteiro, mas a característica dessa região do mundo, maneira de jogar futebol desses países é fechando e contra-atacando. Eles são times reativos, não times que propõem jogo, ao contrário dos outros países onde o pessoal joga de uma maneira mais alegre, mais divertida, mas também mais irresponsável com relação à marcação. Quando o Flamengo faz gol no primeiro tempo, faz gol rápido, o Flamengo tende a ter atuações muito boas e ganha, né? Às vezes até com muita facilidade.
Mas o Flamengo desse ano também, ele dificultou jogos fáceis, velho Vamp. Isso a gente tem que lembrar. O Flamengo dificultou o jogo contra o Central Córdoba no Maracanã e perdeu. Quase perdeu a vaga na Libertadores pro Deportivo Táchira dentro do Maracanã, porque fez um 1-0 fajuto e quase que o Deportivo Táchira empata no último lance. O Rossi salvou o Flamengo. O Flamengo teve jogos considerados fáceis e que ele dificultou. O que eu quero dizer, Vamp? Que não pode dificultar esse jogo de hoje. Esse jogo de hoje, o Flamengo não pode deixar o Esperance gostar desse jogo, porque é jogo que é obrigação vencer. Seria o jogo mais fácil do grupo, Vamp, ou é o Los Angeles FC? Tico, o Flamengo vai até ter isso, vai até já jogar sabendo o resultado, né? Que o Chelsea, do jogo, que o Chelsea joga agora às 16 horas, contra o Los Angeles FC, que eliminou o América do México, que poderia estar aí tendo até mais torcida do que o Los Angeles FC, que você pega aí a torcida do América do México, principalmente nos Estados Unidos, que não falta mexicano. Aí eu estava olhando aqui, né? Você falou aí a provável escalação. Você tem um goleiro experiente, um goleiro que já foi de seleção, um goleiro que jogou nada menos, veio do Boca, né? Sim, do Boca. Olha só, o Boca, eu estava vendo aqui, a torcida do Boca invadiu os Estados Unidos, tá um inferno aqui, eu estava vendo agora no vídeo. Você tem um lateral direito que cheio de propostas para ir para grandes clubes da Europa, que é o Wesley, com convocação para a seleção. Você tem um zagueiro ao lado, que é o Léo Ortiz, jogando muito, joga muito, não deve nada para ninguém, jogador de seleção brasileira. Você tem o Léo Pereira que voa dentro e fora do campo. Gosto do Léo Pereira pra caramba, joga muito. Alexandre. O Léo Pereira é foda. Dentro e fora. Você tem o Alexandre. Você tem o Alexandre que... É verdade. Pô, quem jogou mais tempo na Europa aí não tem mais do que o Alexandre. Copa do Mundo, tudo rodado. Você tem o Eric Pulgar que parou de ser convocado agora para a seleção chilena, que eu acho que até fez bem para ele, que tá... É o pior momento, eu acho que no futebol chileno da história. Está em último nas eliminatórias. Aí que é jogador rodado, já jogou na Europa. Ao lado vem um dos caras, que se saiu o Jorginho, que há 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, foi o melhor jogador europeu, campeão europeu com a Itália, joga muito. Você tem um Gerson que é de seleção, já jogou na Europa, protegido aí, tá aquela imbróglio se vai, se não vai. Arrascaeta, tá indo aí pra sua segunda Copa do Mundo, titular da seleção. Terceira Copa do Mundo. Ídolo do Flamengo, joga demais. Aí lá na frente eu não sei se vai sair o Cebolinha, que até então já foi até melhor jogador da seleção brasileira na Copa América, já foi convocado, já passou no futebol português. Vamos supor que seja o Pedro, rodado, seleção brasileira, Copa do Mundo. Se não for o Pedro, o Bruno Henrique, decisivo com a camisa do Flamengo, que marca um título aí, tudo. Luiz Araújo foi cara, eu não sei como é que vai sair. Tem a camisa do Flamengo, a camisa, a torcida, é uma camisa xingante, é uma das maiores do mundo. Aqui no futebol, no continente, não falo nem na América do Sul, dentro do continente, não tem pra ninguém. O que é que precisa mais? Todo mundo ganha bem, recebe dias. É só jogar, filho. É só jogar. Quando eu falo que o Esperança é lá da África, que pode complicar, vai da fragilidade de que você entrar, vou ganhar o jogo a qualquer hora, como eu quiser. Que a gente já apontou aqui, você falou aí do Deportivo Táchira, tem jogos que o Flamengo relaxa, o Mauro acabou de falar, tá num lugar aí que ninguém incomoda, tudo tranquilo, dá até pra passear. Jogadores do Flamengo passeando na rua. Manda fazer isso aqui no Brasil, que não dá. Aonde vai todo mundo em cima, jogadores do Flamengo, a gente sabe o que é o Flamengo, a camisa. Então é só jogar. E esses jogadores tudo aí, que eu falei, citei, quase a carreira de um por um aí. Quando a gente fala o Chelsea, é porque a Premier League é mais difícil, tudo. Mas se você botar no papel o currículo mesmo de jogadores, que eu vejo, o Chelsea está comprando vários jogadores aí novos. Pra você ver que o craque do time do Chelsea é o Palmer, que não ficou no City. Se eu que gosto de ver futebol Premier League, o Chelsea acabou de ser campeão agora da Conference League. Que é a terceira, né? A terceira divisão. Se botar 6 jogadores do Chelsea aqui, passar por mim, eu não vou saber quem é. A fundo, porque é tanto jogador novo, que surge, eu sei que tem o Palmer. Quem mais? Tem não sei que lá, um que joga lateral direito na seleção. Reece James. Enzo Fernandes. O Enzo, que é campeão do mundo. Caicedo. Mas não é assim.
Isso aí não dá não, ó. Enzo Fernandes cai cedo pra pegar ali, ó, Pulgar, Gerson, pegar agora o Jorginho nesse plantel, eu não vejo assim não. E uma camisa como a do Flamengo, a gente brinca aqui nos bastidores, tudo assim, a gozação, a aposta, mas a fundo mesmo, a camisa é grande, pô. A camisa é grande demais na América e no mundo. Teve um dos maiores... Quem foi o maior ídolo da história do Chelsea na história? Talvez seja o Lampa. Sabe quem é o maior ídolo da história do Flamengo? Zico. Deixa eu aplaudir o seu discurso. Mas vou querer pegar seus 100, com risco. Eu quero aplaudir o seu discurso sobre o gigantismo rubro-negro. Mas velho. Eu sou um rival que reconheço. Para você ter um adversário forte, você tem que saber quem é. O outro adversário não vai estar aqui no sofrimento da desgraça, não sabe quem é o presidente, não sabe quem é, tem que falar a verdade. Agora, eu sei que você está falando a verdade, mas a verdade que não falha é que você tem R$100 em jogo hoje, assumindo o gigantismo do Flamengo ou não. Você é 100 no Esperance e eu estou 100 no Flamengo. Você sabe que ganha na loteria e que ganha nas apostas é quem vai na zebra? Quem vai só no favorito paga pouco e não ganha dinheiro. Não, mas a de hoje você chamou de igual para igual. Não, tô falando, eu vou sempre na zebra pra ver se sobe, por isso que tá 300 por 100. Não, 300 pra 100, seu picareta. É Paris Saint-Germain e Botafogo. A de hoje é 100zinho em jogo. 100zinho. Eu separei quentinho pra gente brincar nesse Mundial de Clubes. Mas tu vai perder 300 rápido? Aonde? Calma, Tico. Deixa o pouco rolar que a gente fala. Deixa o pouco rolar. Então tem 100zinho em jogo. Agora, Vamp, é isso que você tá falando, né, cara? O Flamengo hoje é só nome de seleção, porra. Não dá pra dizer, não tem mais bobo no futebol. O Esperança. Esperança é um escambau. Por exemplo, Tico, ontem acabei de falar, eu tava olhando o Palmeiras enfrentando o Porto. E olhando atleta por atleta, eu falei pra você, só o Girard e o Aníbal Moreno, que eu não sei se já foi convocado eles dois, né? O resto, tudo. Até que entrou. Entrou o Rafael Veiga, entrou o Paulinho. Todos esses caras já defenderam a seleção brasileira e jogaram... O Rafael Veiga não, jogou na Europa. Se você pegar o time do Botafogo que saiu jogando ontem, o Botafogo conseguiu agora a sua primeira Libertadores, fez agora o brasileiro depois de 1995, e você pega os atletas do Botafogo, não tem esse peso, essa bagagem toda de seleção, de futebol. Por exemplo, o Marlon Freitas e o Gregory jogam pra caramba, mas não tem essa bagagem que tem esses atletas aí que eu tô falando. Na hora de jogar contra, faz duelo duro, tudo. Eu tô falando bagagem e rodagem. Rodagem, melhor. A rodagem de seleção, de campeonato europeu, isso tudo tem que contar na carreira. Por exemplo, assim, eu estava lembrando com você, dentro da minha carreira, um dia eu estive na Tunísia para enfrentar o Esperance, pela Liga Árabe. Eu já fui no Egito enfrentar o Zamalek pela Liga Árabe. Já enfrentei o Al-Ahly também pela Liga Árabe. Então, isso tudo conta. Em algum momento você tem que contar isso. Que nem Flávio fez 10 Copas. Aí você vai falar assim, não valeu de nada sem 10. Você não vai contar nada. 12, desculpa, foi mal. Que daí não dá pra 10. 12. Já estamos indo pra 13. Pã, deixa nós. Hein? Aí, você falou assim, fui na final aí, na terra do Tio Sam. Aquele estádio grandão, tudo. Você falou que tudo. Baita lixo. É um baita lixo. Não, isso que eu falo. Isso não conta pra nossa vida? É um lixo. Tem que contar. Duvido que melhorou. Não. É isso que eu falo assim. Tem que contar na hora que esses jogadores vão pra isso, contar o que eles já viveram. Os clubes que já passaram. Você viu ontem. Convocação pra seleção. Ontem os caras estavam morrendo de calor, o mesmo calor da Copa do Mundo. É um horror aquilo. É terrível. É um lugar terrível, feio. Não melhora, pelo jeito, não melhora nada. E aí não é o. Como é que você fala? O Legend, né? Não é Legend, não. Você fala do Miami Legend. O Flamengo não é Legend. Olha a idade dos caras.